Olá, meu nome é Júlia, boa tarde a todos. Eu sou aluna de iniciação científica e participo de um projeto financiado pela empresa Vale, que visa o desenvolvimento de implantes microparticulados e nanoparticulados para o tratamento da leishmaniose cutânea, que é desenvolvido no Laboratório de Imunofarmacologia no Instituto de Biofísica da UFRJ. A leishmaniose é uma doença de pele causada por um parasita do gênero Leishmania e pode se manifestar nas formas visceral e tegumentar. Dentre as formas tegumentares, a leishmaniose cutânea localizada é a mais comum, sendo responsável por mais de 90% dos casos. Os implantes consistem em partículas poliméricas carregadas com anfotericina B, que é o fármaco mais potente contra os parasitas do gênero Leishmania. O polímero utilizado é o PLGA, que é composto por 50% de ácido glicólico e 50% de ácido lático, o que faz com que esse material seja mais resistente e permite a liberação do fármaco de forma sustentada por 2 a 3 meses. E isso diminui os efeitos adversos da anfotericina B, e a aplicação intralesional permite uma ação local, sem efeitos sistêmicos. E esse tratamento é inovador porque ele pode ser feito em dose única. E a proposta do nosso grupo é associar esse tratamento à termoterapia, que é uma terapia amplamente utilizada que consiste em colocar calor localmente de 50 a 53 graus em cima da lesão. Isso pode provocar queimaduras, é um tratamento doloroso e pode causar também infecções secundárias. Como os parasitos são termosensíveis a temperaturas acima de 39 graus, uma fonte de calor aplicada no local da lesão e da aplicação da quimioterapia pode ser feita com uma temperatura mais amena, em torno de 32 graus, que é justamente a temperatura de degradação do polímero. E isso vai promover maior liberação de fármaco no local e pode ser aplicado para pacientes em que os casos são mais graves e a quimioterapia isoladamente não seja suficiente para tratar o caso. O objetivo desse trabalho foi promover uma pesquisa bibliográfica sobre a aplicação da termoterapia para o tratamento da leishmaniose cutânea e absorver dados para aplicação futura da termoterapia com a quimioterapia junto com esses implantes. A base de dados utilizada foi o PubMed, e os critérios de inclusão consistiram em artigos publicados entre 2010 e 2020, artigos que abordem a termoterapia para aplicação direta na pele e artigos que utilizem a termoterapia como forma de tratamento para leishmaniose cutânea, com ou sem fármaco em associação. Os critérios de exclusão trataram dos tratamentos de leishmaniose canina e revisões que não trouxeram dados clínicos relevantes. O uso dos descritores em associação com o termo END levou a 23 artigos. Quando removemos os artigos que tratavam de leishmaniose mucocutânea, tivemos 19 artigos. Com a remoção dos artigos que não trouxeram dados clínicos conclusivos sobre a termoterapia, nós tivemos 16 artigos. Removemos os artigos que não utilizaram radiofrequência ou fármacos no tratamento, e ficamos com 11 artigos. Removemos os artigos de revisão que não continham dados clínicos e sobraram 5 artigos. Depois que removemos os artigos que falavam de leishmaniose canina, ficamos com 4 artigos, e esses 4 artigos foram utilizados para revisão bibliográfica. Então, nós tivemos artigos que falavam sobre infectados por L. adenovirus, L. brasiliensis e L. trópica. No primeiro artigo, nós tivemos 72,5% de taxa de cura, com um N de 68 pessoas. No segundo, tivemos 86,7% de taxa de cura com N de 15 pessoas. No terceiro, a revisão apontava que a eficácia da termoterapia poderia ser comparada dos antimoniais. No quarto artigo, nós tivemos um N de 50 pessoas que fizeram uso de antimoniais sem sucesso e depois passaram por um estudo de termoterapia por radiofrequência e obtiveram 98% de cura dos pacientes. Com isso, resolvemos fazer um protocolo de detecção de ácido lático in vitro, para depois associar esse estudo com a termoterapia, ou seja, com o aumento da temperatura in vitro, para saber se isso aumentava a degradação do PLGA e, consequentemente, se a gente poderia detectar mais ácido lático, comprovando que o aumento da temperatura fazia com que o PLGA se degradasse. Então, o lactato presente na amostra é oxidado pela lactato oxidase e vai produzir piruvato e peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio interage com a 4-aminoantipirina e o TOOS, formando um composto colorido denominado quinomenina. E quanto mais quinomenina a gente tiver nessa solução, mais colorida essa solução fica e indica maior presença de ácido lático. E foi assim que a gente adaptou esse kit de detecção de ácido lático ou lactato, que usualmente é feito para uso
Em outro tipo de solução, geralmente soluções biológicas, nós adaptamos para a detecção de ácido lático in vitro a partir do PLGA e adaptado para a microplaca, o que faz com que a gente use menos reagente e o tempo de leitura seja mais rápido. Com isso, nós obtivemos uma curva padrão em que o mínimo de detecção possível foi 12,5 microgramas por microlitro e o máximo possível foi 800 microgramas por microlitro. Então, nós colocamos várias concentrações de 12,5 microgramas por microlitro, passando por 25 microgramas por microlitro, 50, 100, 200, 400, 800 e 1.600 microgramas por microlitro, junto com os reagentes do kit de detecção in vitro de ácido lático, e eles foram submetidos a um banho de 37 graus por 5 minutos e depois lidos no espectrofotômetro no comprimento de onda de 546 nanômetros. Depois, nós fizemos um experimento de detecção de ácido lático in vitro associando com a termoterapia. Então, nós tivemos amostras de PLGA de 1 mg por ml em PBS em temperaturas diferentes. Então, 34 graus, que simula a superfície da pele, 43 graus, que simula a temperatura de degradação do polímero, e 60 graus, que extrapola a temperatura utilizada na termoterapia usual. Nós deixamos essas amostras nessas temperaturas por uma semana e coletamos 1 ml de cada amostra nos tempos 0, 3, 6, 24, 48 e 92 horas, 192 horas. Depois nós centrifugamos essas amostras a 2.000 RPM por 5 minutos, pegamos o sobrenadante, adicionamos ao reagente enzimático e colocamos num banho de 5 minutos a 37 graus. Depois, lemos essa placa no comprimento de onda de 546 nanômetros. Como resultados, obtivemos um gráfico que diz que a maior detecção possível foi na temperatura de 43 graus. Então, nós tivemos aqui um percentual de detecção de 60,54% na amostra de 34 graus, 64,78% na amostra de 43 graus e 37,49% de detecção de ácido lático na amostra de 60 graus. Com isso, nós podemos concluir que é possível detectar o ácido lático por meio do kit enzimático adaptado para o uso de microplaca. E esses resultados corroboram com os resultados posteriores que vamos ter sobre liberação de fármaco, que podem dizer para a gente qual é o tempo que esse tratamento vai durar. A temperatura de 43 graus obteve a maior detecção ao longo de uma semana, e outros experimentos devem ser feitos para comprovar essa tendência e explicar o porquê da amostra de 60 graus não ter sido a que teve a maior detecção, justamente por ser a de maior temperatura. Pode-se concluir que o aumento da temperatura contribui para a degradação do polímero, o que corrobora com a hipótese de que o aumento da liberação de fármaco vai ser feito em caso de aumento da temperatura, e outros estudos devem ser feitos para comprovar essa hipótese. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho, e eu agradeço a paciência de vocês e a presença.